a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, estamos aqui na Tua presença, rogamos primeiramente Tua iluminação, pois tudo vem de Ti, Pai, nós dependemos de Ti. Então, traga a iluminação do Teu Espírito Santo para comunicarmos as palavras que vêm de Ti para nós nessa noite. E também, Pai, prepara o nosso coração e o nosso ouvido para ouvir a Tua palavra, meditar nela e crescer a cada dia segundo a Sua vontade. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a Reforma Protestante, como nós falamos, celebramos no dia 31 de outubro, pois no dia 31 de outubro de 1517, segundo a história nos conta, Martinho Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, onde ele refutava algumas coisas que estavam incorretas no ensino da igreja da época. Martinho Lutero, ele tinha uma preocupação genuína em seu coração, e a que nós devemos também continuar tendo nos dias de hoje, de sermos uma igreja verdadeira. Quando eu falo igreja verdadeira, não estou falando de placa, mas estou falando de uma fé viva, de viver uma fé genuinamente bíblica, uma fé segundo não os nossos preceitos, nossos conceitos e achismos, ou ainda segundo aquilo que nos é conveniente, mas uma fé segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. E Martinho Lutero, não só ele, obviamente, mas juntamente também tantos outros homens que marcaram a história da Reforma, Martinho Lutero e tantos outros homens foram responsáveis, então, por resgatar valores bíblicos, valores que estavam na Bíblia, mas que havia se perdido, que estava deturpado, né? E você provavelmente já ouviu falar essa expressão, alguns desses valores ficaram conhecidos como as 5 solas. Obviamente que aqui é uma expressão latina, né? Nada tem a ver com a sola de sapato, tá bom? Tem a ver com os 5 somente, seria mais ou menos se fôssemos traduzir para a nossa língua portuguesa. 5 expressões bíblicas que resumem a nossa fé, que resumem o que é uma fé verdadeiramente bíblica, uma fé, quando eu falo aqui, uma fé protestante reformada, no sentido de uma fé que busca voltar a cada dia aos princípios bíblicos, analisar a sua vida, a sua prática, sempre à luz da vontade de Deus. E quais são esses 5 solas? Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. O primeiro sola é o da sola escritura, ou somente a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, eu te convido apenas a ouvir a leitura, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É interessante que Paulo, falando a Timóteo, já diz sobre a importância da Bíblia para a nossa vida. Ela é útil, ela é necessária, ela é vital para o nosso dia a dia. Mas a verdade é que na época de Martinho Lutero, a Bíblia estava esquecida. Primeiro nós precisamos entender que hoje é muito fácil termos acesso à palavra de Deus. Seja na forma impressa, seja na forma digital. Você pode ter aplicativos que têm diversas versões. Você pode ter uma versão impressa da sua Bíblia. Alguns, como eu, têm até várias versões, né? Você tem Bíblias de estudo para te ajudar. Mas nós temos que entender que há 505 anos atrás, a realidade não era assim tão fácil. A Bíblia era de difícil acesso. Antes da invenção da imprensa, a Bíblia era toda manuscrita e custava caríssimo para se ter a palavra de Deus. A Bíblia, muitas vezes, era limitada a alguns poucos monastérios. Não fosse ainda isso tudo já o bastante para ser difícil, né? Ainda, por certos momentos da história, a Bíblia foi proibida de ser lida. E quando ela era lida, geralmente era lida nas missas, nos cultos, em latim. Não na língua que as pessoas conheciam, as línguas nativas. Então imagina hoje se nós estivéssemos no culto e todo o culto fosse feito em latim.
eu não entenderia nada. Conheço apenas algumas poucas expressões das quais eu estou dizendo aqui hoje, mas eu não conheço a língua latim. Ou ainda vamos supor que fosse uma outra língua, né? Nós não entenderíamos. Então imagina a dificuldade de acesso à palavra daquela época. Não é à toa que Lutero gastou muitos anos da sua vida para a tradução da Bíblia para o alemão, que era a língua que ele falava, a língua do seu povo, né? Da sua região. Lutero realmente ele se esforçou para que isso fosse possível. E não só Lutero, mas tantas outras pessoas também isso fizeram, né? Nós conhecemos a João Ferreira de Almeida, essa Bíblia tão difundida em nosso meio, porque João Ferreira de Almeida traduziu do inglês para a língua portuguesa. E hoje já existem tantas outras versões. Há a tradução para línguas indígenas também. Um trabalho muito bonito sendo feito em diferentes línguas indígenas, para que também nossos irmãos indígenas que têm uma língua diferente da nossa, apesar do mesmo país, mas também tenham acesso à palavra de Deus. A Bíblia na mão e no coração é a marca do cristão protestante. A Bíblia na mão e no coração, não apenas na mão, porque a Bíblia não é um livro mágico. Nós temos que entender que a Bíblia não é um amuleto, não é um livro que tem poder em si mesmo, mas ela tem poder em nossas vidas quando ela passa a fazer parte, quando ela está em nosso coração, quando nós conhecemos e praticamos a palavra do Senhor. É por isso que dizemos que a palavra é o centro do culto de uma igreja verdadeira. E quando falamos de centro do culto, não é somente o momento especial da pregação que temos nas nossas igrejas. Aliás, até mesmo a questão central do púlpito não é um mero acaso, mas tem a ver com essa influência também, para que todos possam ver, né, o pregador proclamando a palavra de Deus. Mas quando falamos que a palavra é o centro do culto, nós temos que lembrar muito bem a expressão que o pastor Marcos fala aqui constantemente, de que o nosso culto continua lá fora. Que no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, no que quer que você esteja fazendo, você continua cultuando a Deus, correto? Então, portanto, nesses locais também, a palavra de Deus tem que ser central. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e prática para a vida cristã. Aliás, isso é tão importante, essa expressão, que ela está na constituição da nossa igreja. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Por isso a igreja está em constante reforma. Porque conforme os tempos mudam, os desafios são novos, as questões são novas. E a Bíblia precisa ser consultada a cada dia para entendermos como reagirmos diante dos novos desafios que a vida moderna nos impõe. A pergunta então que eu lanço para a igreja nessa noite é: a Bíblia é de fato a sua única regra de fé e prática na sua vida? Tem sido, no seu dia a dia, nos seus conceitos, nos seus preceitos, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos? A Bíblia tem sido a nossa única regra de fé e prática, ou é apenas um livro que a gente coloca debaixo do braço, que a gente desentoca de vez em quando no final de semana para poder ir para a igreja, ou que a gente raramente se lembra dela? Tem até uma pequena historinha, que um casal está saindo de férias, né? E a mulher fala para o marido: puxa, meu bem, esquecemos de trazer a Bíblia para a viagem. Ah, minha querida, mas nós estamos saindo de férias, você não precisa ser assim tão preocupada quanto a isso, né? Não, meu bem, as passagens estavam dentro da Bíblia, porque estava ali esquecida, né? Não pode ser assim na nossa vida. Então, sola Escritura, somente a Bíblia. O segundo sola é o do solus Christus, ou somente Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O que nós precisamos entender novamente era o contexto histórico. Nos dias de Lutero, havia muitos santos, muitas imagens na igreja, e o povo acreditava que para cada coisa deveria pedir a um santo especial. Para uma coisa específica eu recorria àquele santo, para outra coisa eu deveria recorrer a outro santo. E no meio de tantos personagens que havia na Bíblia, Jesus havia ficado de lado. O centro da nossa fé, que é a fé no Cristo Jesus que morreu na cruz, mas ressurgiu, estava sendo posto de lado. É óbvio que há homens e mulheres na história da igreja que são dignos de serem lembrados. Não há nada de errado nisso. Mas nós temos que tomar cuidado,
Martinho Lutero estava protestando em favor de uma igreja cristocêntrica, onde de fato Jesus é o centro da igreja, e somente Jesus Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o noivo, Ele é o centro, Ele fundou a igreja, Ele é a causa da igreja, e sem Jesus, a igreja perde a sua razão de existir. A diferença entre a igreja e uma associação qualquer está em Cristo Jesus. Perante os olhos da lei, nós somos uma associação, não diferente de uma associação de moradores, de uma associação partidária, de uma associação qualquer que seja. Mas para os olhos da fé, a diferença está justamente nesse detalhe que faz toda a diferença. Jesus Cristo como o centro. Foi Cristo quem morreu para dar vida e levantar uma igreja. Portanto, somente Jesus é o nome que salva todos o que o invocam. Somente Jesus Cristo pode salvar. E isso, querido, nós temos que entender e resgatar todos os dias, porque o perigo de vivermos num partidarismo religioso, de acharmos que a nossa igreja é melhor que a outra, de que só a nossa igreja salva, de que somos num grupinho diferente, isso é muito perigoso. E constantemente temos que lutar contra essa tendência humana, né, de nos fecharmos em grupos e achar que o nosso grupo é melhor do que o do outro, de achar que o nosso grupo é exclusivo, né? Eu descobri até que a expressão ok vem justamente disso, que havia um grupo de homens da sociedade, e a sigla, eu não me lembro o nome agora, mas a sigla dessa sociedade era OK. Então significava que a pessoa participava daquela sociedade nobre, diferente, né? E todos queriam ser ok, todos queriam participar dessa sociedade, né? Cuidado, querido, quando nós corremos o risco de transportar isso para a fé, de achar que o que salva são doutrinas, são dogmas, são tradições. Tudo isso é necessário, é importante, mas só Jesus Cristo salva. Por isso a igreja deve orar somente ao Pai, em nome de Jesus Cristo, e a ninguém mais. Por mais que há homens e mulheres que foram muito importantes, nada podem eles fazer por nossa salvação, a não ser testificar de Cristo Jesus. Fazer como Paulo fez: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo também apontava para Cristo. Um cristão verdadeiro crê que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber o nosso louvor e de ouvir nossas orações, ninguém mais. Ninguém mais pode ser adorado, e a ninguém mais deve ser destinado o nosso clamor e a nossa oração. Por isso pergunto para a igreja: você tem confiado somente em Jesus ou tem depositado a sua fé em homens? Queridos, queridas, muito cuidado. Nós temos essa tendência latente, né, em olhar apenas para o que é palpável, para o que é material, e nos apegarmos a essas coisas. Cuidado. Nós estamos aqui em momento de campanha, né, momento de político, e cada um tem seu candidato. Eu não vou entrar nessas questões, mas cuidado quando você coloca o seu coração em partidos, em candidatos, ou seja o que for. São instrumentos do Senhor, mas nós não podemos colocar a nossa fé em homens ou mulheres, ou o que quer que seja. A nossa fé tem que estar somente em Jesus Cristo. Por isso, também hoje, continuamos sendo desafiados a ser crentes somente em Jesus Cristo, solos Cristos. Em terceiro lugar, o terceiro sola é o do sola gratia, ou ainda somente a graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos voltar um pouquinho novamente ao contexto de Lutero. Quando Lutero estava vivo, havia uma prática que ele teve que condenar, porque não era uma prática bíblica, a prática da venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Por um valor, por um montante, vendia-se o perdão dos pecados, ou ainda uma graça especial, uma graça espiritual. Como se o que é material puder... Preste atenção na incoerência, né? Como se algo material pudesse comprar algo espiritual. Quando o próprio Jesus já disse que o ouro, a prata, né? O tempo corrói, o ladrão rouba, mas o nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Lutero, portanto, ele se revoltou contra isso.
em especial contra o estado de luxo, de grande luxo que muitas igrejas viviam, enquanto a população, de modo geral, vivia na maior miséria e ainda juntava o pouco dinheiro que tinha para obter essa graça. Queridos, para quem tinha muito dinheiro, isso era muito fácil. Vou lá, peco, pago, estou perdoado. Mas imagina quem vivia numa situação de miséria. A situação de desgraça, não apenas econômica, mas espiritual, que essa pessoa cria viver. Mas o que a palavra diz é que nós somos salvos pela graça e não pela nossa conta bancária. Não é pelos nossos bens financeiros. E nesse sentido nós temos que tomar muito cuidado também, para não associar bênção financeira com graça de Deus. A teologia da prosperidade que existe muitas vezes no meio evangélico prega que quanto mais abençoado financeiramente significa que mais abençoado você é por Deus. E não necessariamente. Isso não necessariamente é verdade. O Senhor pode nos abençoar financeiramente? Pode. Mas mesmo que o Senhor não nos abençoe financeiramente, não significa que não somos abençoados e nem alvos da graça de Deus. Porque Paulo mesmo disse, sei viver com muito, mas também sei viver com pouco. Porque tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em Cristo Jesus que nos fortalece. Amém mesmo. As obras não podem salvar ninguém. É isso que nós precisamos entender. Queridos, nós não estamos entrando em contradição com o Tiago, quando o Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Não é isso. Mas você precisa entender qual é a ordem das coisas. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas praticamos boas obras uma vez que fomos salvos. Até porque se não há salvação, qualquer obra é rejeitada, por mais que possa ser boa aos olhos humanos. Porque o conceito de boa obra não está no nosso conceito de caridade, mas sim no conceito de santidade e pureza que a Bíblia nos mostra e que só podemos encontrar em Cristo Jesus. As boas obras, portanto, são consequência de nossa salvação, pois como servos de Deus, somos capacitados pelo Espírito Santo a exercer boas obras. Elas não são meio da graça, de obtenção da graça da salvação, mas elas são o resultado dessa graça que nos foi concedida através de Cristo Jesus. Portanto, uma igreja verdadeira, ela proclama o perdão dos pecados gratuitamente por Jesus Cristo, sem necessidade de pagar ou cumprir rituais. Queridos, eu não estou dizendo que rituais são ruins. Existem certos rituais, existem certas práticas, existem certos usos e costumes, e não necessariamente estou dizendo que são ruins. Existem certas doutrinas, não estou dizendo que elas não são úteis, mas estou dizendo que nós não podemos depositar a nossa fé nelas. Me lembro de uma pregação do Paul Washer, e ele falando sobre o perigo de muitos jovens, especialmente no país que ele vive, Estados Unidos, crerem que foram salvos apenas por acharem que um dia atenderam um apelo, ergueram suas mãos, foram na frente, receberam a oração e pronto, estou salvo. Pode ser o pontapé inicial de sua conversão, mas a salvação não tem a ver com levantar a mão, mas tem a ver com entregar-se a Cristo Jesus, a sua vida completamente, e não apenas num dia de culto, mas todos os dias nós precisamos abrir mão do nosso eu e crucificá-lo na cruz, né? Colocando o nosso ego aos pés do Senhor Jesus, para que Ele nos trate e nos molde. Será que ainda hoje há pessoas cobrando pela bênção? Queridos, nesse sentido eu tenho falado há um bom tempo, a igreja precisa constantemente ser reformada, e mais do que nunca precisamos de uma nova reforma, de um novo retorno à palavra do Senhor e o que a Bíblia prega, porque existem pessoas que se dizem servos e servas do Senhor, que infelizmente estão pregando indulgências de novo, de uma forma um pouco diferente, mas com o mesmo princípio, vendendo bênçãos através de doações, né, de dízimos e ofertas. Querido, nós não dizimamos e ofertamos para sermos abençoados, fazemos isso porque já fomos abençoados. Não é uma barganha com Deus, mas é um fruto de um coração grato, é completamente diferente. E tem, infelizmente, pessoas tentando deturpar de novo a graça de Cristo Jesus. A graça é um dom imerecido e nós precisamos entender isso. O quarto sola é o do sola fide, ou ainda somente a fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: o justo viverá pela fé. Foi o texto que nós lemos no início, né? Num tempo em que as relíquias e objetos santos eram venerados,
carregados em procissões, e as multidões caminhavam em busca de uma experiência religiosa, Lutero pregou que nada disso era necessário. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E também define que a fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Então nós entendemos que a nossa fé não deve estar embasada em objetos, em reverência a certas coisas, a certas práticas, a guarda de certos hábitos, de certas tradições ou ainda de certas datas. Estou dizendo novamente, não há nada de problema em sim em certas tradições ou em certas doutrinas, mas nós não podemos achar que isso que vai garantir a nossa salvação. Querido, nem mesmo o batismo tem poder de te salvar. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, é a nossa demonstração de fé diante de Deus e dos homens, mas de algo que já foi operado em nosso coração. De tal modo que se você não crê de fato e é batizado, nada vai acontecer. Nada houve. Participar da Santa Ceia para quem não crê é só comer um pão e tomar um cálice. A diferença está no coração daquele que de fato crê, que recebeu a salvação por meio da fé. E aí sim faz diferença. Entende isso? Nós vivemos pela fé, e é pela fé que somos salvos. Somente pela fé podemos receber a resposta de nossas orações. E nós precisamos crer, entender isso. Nada tem a ver com objetos que você vai usar. Rosa disso, copo daquilo, tijolo das quantas, sal de não sei mais o quê. E aí invento tantos modismos. E agora já tem a oração fraca e a oração forte, né? Querido, oração forte tem que ser toda aquela que é fruto de fé. Porque a palavra diz que a oração do justo ela é eficaz. Ela tem poder. Ela cumpre com o seu propósito. Se formos colocar então a oração fraca, é a oração daquele que não tem fé. E aí nada vai acontecer. Mas graus de poder de oração, queridos, onde está isso na Bíblia? Por isso, cada vez temos que retornar à palavra do Senhor. A igreja verdadeira ensina a exercer a fé sem necessidade de amuletos ou obras. Ah, pastor, então eu não tenho que fazer boas obras? Eu não disse isso. Estou dizendo que as boas obras são consequência, mas não o meio para obter a salvação. São a consequência da salvação que o Senhor já operou em nós. Fazemos porque entendemos que é o correto, e não porque é uma barganha com Deus. Ah, eu fui um bom menino, então no final do ano eu vou ganhar brinquedinho, né, de Papai Noel. Tem pessoas que têm essa fé. Querido, Jesus não é Papai Noel, que você se comportou, estudou o ano inteiro e agora você vai para o céu. Aliás, porque se fosse, estávamos todos em maus lençóis. Porque todos somos pecadores, a palavra diz, todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Nenhum de nós é merecedor, mas é pela graça e através da fé que somos salvos. E eu quero te perguntar nessa noite, você vive esta fé ou ainda tem procurado coisas palpáveis para acreditar? A sua fé está em Deus ou em tradições, doutrinas, rituais, usos e costumes, ou seja lá o que for, objetos, seja o que for? A nossa fé tem que estar unicamente em Cristo Jesus. E em quinto e último lugar, a última sola é de só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, a palavra diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Olha só que texto profundo, queridos. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E o Senhor, Ele zela pela sua palavra. Muitos idólatras dizem que não estão adorando a imagens e que estas são apenas para lembrar a história de pessoas e suas obras. Mas se assim fosse, por que oram a essas pessoas? Por que fazem pedidos? Por que celebram cânticos a essas pessoas? Querido, eu não sou contra celebrarmos a memória de pessoas. Nós falamos muito de João Calvino, porque foi responsável por boa parte da teologia reformada. Falamos de Lutero, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros que talvez nem são nominados, né? John Hus, John Knox e tantos outros que passaram pela história, sem falar aqueles que
não deixaram o seu nome gravado, mas que contribuíram também com a história do povo de Deus. E não há nada de errado em relembrar a história dessas pessoas. Mas nós temos que lembrar que essas pessoas, todas elas, sem exceção, foram falhas. Lutero teve falhas. João Calvino teve falhas. E todos aqueles que temos estudado, né, ao longo dessas lições da escola dominical, todos esses homens e mulheres são falhos. Podemos nos inspirar neles? Sim, com certeza. Eles têm suas qualidades. Mas o nosso alvo não pode ser homens e mulheres, porque o nosso alvo seria muito baixo. O nosso alvo é muito mais acima, é muito mais alto. O nosso alvo deve ser Cristo Jesus. Queridos, nós temos que rejeitar toda e qualquer forma de adoração que não seja somente a Deus, porque senão configura-se idolatria. Qualquer pessoa, coisa, circunstância que ocupe o lugar de Deus é idolatria. E por isso nós temos que ter discernimento do Senhor para perceber se na nossa vida não temos praticado qualquer coisa que possa ser idolatria. A palavra de Deus declara que somente a Deus pertence a glória, a honra e o louvor. E é muito bonito quando vemos isso em Apocalipse. Os anjos celebrando o Senhor, os anciões celebrando o Senhor. E chegará o dia que todos nós também estaremos para todos sempre celebrando o santo nome do Senhor. Jesus disse que um cristão verdadeiro presta toda a glória somente a Deus e não recebe louvor pelos seus feitos. E não estou dizendo que nós não podemos elogiar pessoas, mas estamos falando de louvor no sentido de adoração. Nós temos que colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e depender somente dEle, para que possamos adorar somente a Ele. Uma igreja verdadeira não louva homens, por mais nobres que tenham sido, mas somente a Deus. Queridos, nesse sentido, nós precisamos pedir muito discernimento de Deus no meio gospel, porque o meio gospel tem andado muito corrompido quanto a isso. Quantos homens e mulheres têm sido adorados, né? Pessoas têm sido colocadas em pedestais e muitas vezes essas pessoas caem e envergonham o nome de Cristo Jesus por causa das suas más obras. Que nós tenhamos muito cuidado para não sermos idólatras, para não reverenciarmos homens e mulheres, que tenhamos cuidado quanto a isso, queridos. E por isso eu te pergunto, você tem adorado ao Senhor ou venera homens, lugares e objetos? Temos que tomar muito cuidado quanto a isso, para não venerarmos pessoas, para não venerarmos nem mesmo a nossa tradição. Podemos olhar para a nossa tradição, valorizá-la, olhar com amor, com respeito, mas nunca com veneração. Nunca como achando que a tradição por si mesmo está acima da palavra de Deus, mas a palavra de Deus está acima de qualquer tradição humana. Quero concluir dizendo as palavras de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Querido, não importa, mesmo que o pastor Juliano suba nesse púlpito e pregue uma palavra diferente daquela que está na palavra do Senhor, que seja declarado maldito. A palavra do Senhor é santa e perfeita, e por isso nós temos que estar sempre voltando para a palavra, analisando a nossa fé, a nossa prática. Hoje, infelizmente, há muita confusão. Há muitas igrejas que têm, infelizmente, se distanciado da palavra do Senhor e da pregação daquilo que é puro e perfeito e santo. Por isso, nós precisamos de discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Quando olharmos para o 31 de outubro, a Reforma Protestante, não devemos olhar apenas como uma história, mas procurarmos entender o que aconteceu, trazendo o seu espírito para os dias de hoje, ou seja, os seus princípios, os seus motivos. Por que aconteceu? Por que Lutero fez isso? O que diz para nós hoje? E como podemos continuar, não vivendo aquela mesma história, mas os princípios daquela história. Como podemos continuar celebrando de uma forma viva? Queridos, tem uma frase que eu guardo muito no meu coração que diz a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é a fé viva de pessoas que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta de pessoas que estão vivas.
Podemos olhar para a tradição, mas nunca com tradicionalismo. Sempre entendendo os princípios e buscando do Senhor o entendimento para sermos uma igreja reformada em constante processo de reforma. Sempre olhando para o seu tempo, e trazendo respostas à luz da palavra de Deus. Paulo nos deixa claro que nem mesmo uma manifestação sobrenatural, como o aparecimento de um anjo, com outro tipo de pregação diferente do evangelho, deve ser aceita como a verdade. Paulo não está dizendo que devemos cristalizar hábitos, costumes e tradições, mas o princípio nós não podemos perder. O evangelho não pode ser alterado. A base, a estrutura não pode ser mudada, senão o prédio inteiro rui. E baseado nesses 5 princípios enumerados pelos reformadores, entre eles Martinho e Lutero, podemos saber se uma igreja é realmente cristã ou não, é realmente bíblica ou não, é uma igreja em constante processo de reforma, ou uma igreja que já está em deterioração, que está caindo não apenas o seu templo físico, mas também o seu templo espiritual. Somente a graça perdoa pecados, nunca esqueçamos disso. Somente a fé leva à salvação. Somente Cristo é o Salvador. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. E toda a glória seja dada somente a Deus. Amém e amém.